após a vitória rubro-negra por 2-0 diante do Botafogo, nesta sexta-feira à noite, em Salvador, no estádio Manuel Barradas. Quando eu conversei com o Zé Hugo, logo na saída de campo, ele se demonstrou muito entendido do elenco, né? Ele não falou em nenhum momento de reassumir titularidade, mas sim de colaboração. Eu queria que você falasse sobre isso, né? O Zé hoje entrou, mudou a partida, digamos assim, deu 2 assistências num jogo que estava ali, em certa medida, um pouco complicado para o Vitória. Bom, boa noite a todos. Eu acho não, tenho certeza que assim, uma das grandes forças nossa é justamente a união, né, desse grupo, né? Então não tem vaidade, todos os jogadores ali muito imbuídos, tanto nos jogos quanto nos treinamentos, e a gente vem rodando muito elenco dentro da competição, alternando sistema de jogo, alternando atleta, característica, e assim a gente tentando extrair o melhor de cada um em cada momento, né? É natural dentro de uma competição ter oscilação tanto da equipe quanto de atletas. Às vezes num determinado momento um jogador está num momento melhor, de repente dentro da partida mesmo, de repente tem dia que um atleta vai estar num momento bom, outro nem tanto. Então o Zé Hugo teve um início muito bom, depois caiu um pouquinho, muito em razão da cirurgia dentária que ele fez, buscou o espaço dele, entrou muito bem em alguns jogos, e é um jogador que assim, vem sendo muito importante para a gente dentro da competição, e hoje realmente ele entrou ali, foi decisivo ali, participou de 2 lances de gols, e a gente fica feliz por isso, não só pelo Zé Hugo, como por vários outros que passaram por um momento parecido. Léo, boa noite. Hoje, apesar dos inúmeros desfalques que o Vitória teve, acho que foi a melhor partida recente do Vitória no Barradão. Não sei se você concorda, mas o que você acha que foi decisivo para que o Vitória se apresentasse tão bem hoje diante do Botafogo de São Paulo com tantos desfalques? Primeiro que eu sempre falo isso, a gente se preocupa com todos os atletas, deixam todos eles preparados para jogar, do ponto de vista físico, técnico e o entendimento do plano que a gente monta para o jogo. Então hoje, diante daquilo que a gente estudou a equipe adversária, o plano hoje era ter a posse de bola, né, e tentar quebrar as linhas de marcação deles, tanto a primeira linha quanto a segunda. Então a gente tentou fazer isso a maior parte do jogo, conseguimos ter a posse de bola. No primeiro tempo eu acho que a gente já merecia ter saído vencendo, criamos ali umas 2 a 3 boas chances de gols, mas no intervalo só fizemos algumas correções ali de posicionamento, de recuar o GG um pouquinho mais lado a lado com o Trindade e trazer o Yuri Castilho para aproximar do Mateuzinho pelo meio, e a gente praticamente fez um 3-2-2, né, ali, e libertando as alas com o Matheus Gonçalves e o Felipe Vieira pelo lado esquerdo. E aí a gente voltou bem, né, e conseguimos ali fazer os 2 gols. De um modo geral, a gente fica feliz pela vitória, claro, mas principalmente pela atuação da equipe. Condé, eu queria que você falasse da intensidade. Hoje o Vitória, desde o primeiro minuto, foi muito intenso. O primeiro tempo todo brigando ali em cima, não dando ao adversário muita chance de respirar. Também veio desse plano de jogo hoje tentar empurrar ao máximo o adversário do seu campo? Sim, às vezes não, na maioria das vezes, principalmente jogando em casa no Barradão, a gente tenta sempre pressionar muito o adversário desde o início. Às vezes tem jogo que a gente não consegue encaixar a melhor marcação, às vezes as pessoas enxergam muito que de repente uma dificuldade do Vitória, às vezes é mérito do adversário de conseguir sair dessa pressão que a gente tenta exercer. Hoje o adversário teve dificuldade para sair dessa marcação nossa, então varia muito de jogo para jogo. Hoje a gente conseguiu pressionar quase que o jogo inteiro, né, encaixar bem ali, anular as principais opções de saída de bola que eles tinham e principalmente controlar a profundidade, que eles, quando eles são pressionados, eles têm o jogo em profundidade procurando o Salatiel e o Osman, e a gente conseguiu, o João Vitor e o Wagner foram quase perfeitos, marcando quase que individual ali em alguns momentos.
Léo, boa noite. Parabéns pela vitória, importantíssima. E eu quero salientar referente às divisões de base. Hoje você levou o Fábio Soares para o banco de reservas. É uma opção para você utilizar no futuro. E aproveitando a deixa sobre o Marco Antônio, né? Os torcedores nos questionavam muito. O Marco Antônio não está sendo utilizado, mas ele passou por um problema e hoje voltou a jogar. Gostaria que você falasse sobre. Bom, as categorias de base, até na última coletiva eu comentei aqui, o Vitória, uma das principais marcas do Vitória é justamente o trabalho de formação. Então, está retomando isso, né, com os dirigentes da base, a gente está acompanhando de perto, sempre que possível a gente traz os juniores para trabalhar conosco aí, e a gente vai acompanhando. O Fábio tem se destacado nos treinamentos, provavelmente ele vai ficar próximo da gente ali no profissional, fazendo jogos pelos juniores também, e a gente vai tentar fazer, né, mas isso é um trabalho mais a médio, longo prazo de fazer esse trabalho de introdução dos atletas da base no profissional. Em relação ao Marco Antônio, é um jogador que eu gosto muito, iniciou de titular, é um jogador que pode jogar tanto como volante, como zagueiro, que é a posição de origem dele, e ele iniciou bem, depois aí teve a lesão, voltou, machucou de novo, e hoje teve a oportunidade. É um jogador que eu tenho total segurança de lançar ele para jogar como zagueiro, como volante, e vai ser bastante útil até a final da competição, não tenho dúvida. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado, né? E momentaneamente pela liderança, a gente torce que continue assim. Eu queria falar um pouquinho sobre elenco, né? Hoje o Vitória teve 10 desfalques, basicamente um time, né? E muitos desses desfalques foram de jogadores que são titulares, mas mesmo assim o Vitória veio a campo e conseguiu fazer um 2-0, né? Em um time muito difícil de se jogar contra. E também, além dos 2-0, quem decidiu o jogo, né? Na opinião da gente, da imprensa, foi o Zé Hugo, que também saiu do banco. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, desse elenco que você está tendo, e também queria que você comentasse a questão individual do Matheus Trindade. O Matheus Trindade hoje fez seu segundo jogo, né, basicamente à frente do seu comando técnico do Esporte Clube Vitória. Queria que você fizesse uma avaliação, né, ele que no primeiro jogo ainda foi um pouco tímido, hoje a gente já sente que ele conseguiu, né, jogar mais, colocar as caras deles realmente no jogo. Vou começar até pela segunda pergunta, que a gente vai chegar em relação à primeira. O Matheus é um jogador que não chegou tão bem, a gente foi trabalhando ele, melhorando ele, principalmente do ponto de vista físico, e ele foi um menino que trabalhou bastante, respeitando, buscando o espaço dele, e é o que a gente sempre fala com eles, né? A oportunidade não marca hora nem dia para chegar, tem que estar preparado. Eu falo muito, é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Eu falo muito isso com eles. Então eles estão sempre se preparando, treinando, e aí vem essa questão do elenco, a preocupação que eu tenho, não só aqui no Vitória, é uma maneira que eu penso de trabalhar. A gente tem que estar sempre dando atenção a todos, porque a gente tem N exemplos, né, de jogadores. Nem sempre a equipe que joga o primeiro jogo é a que sai na foto na última. Tem muitas mudanças dentro de uma competição, principalmente uma competição longa, e principalmente no futebol brasileiro, que envolve uma série de negociações ao longo da temporada. Então a gente tenta extrair o melhor de todo mundo, não só eu, como todos os membros da comissão técnica, o departamento físico, né, departamento técnico, os auxiliares também, sempre todos trabalhando. Quando a gente viaja, fica os atletas aqui trabalhando muito, que a gente sabe que vai precisar, e as equipes normalmente que conseguem conquistar algo, dificilmente são utilizados apenas ali 13, 14, 15 jogadores. É um elenco que faz você chegar a grandes conquistas. Léo, parabéns pelo resultado. Eu gostaria de saber um pouco sobre Mateuzinho, né? O camisa 10 hoje jogou como camisa 10, rodou a bola, driblou, fez chutes ao gol, foi uma das peças-chave do Vitória nesse jogo de hoje. Queria saber um pouco sobre qual a sua avaliação do futebol dele e sobre o meio de campo no geral do Vitória, né? Foi o GG, Matheus Trindade e Mateuzinho, os três atuaram muito bem e é uma rotatividade que o Vitória tem no meio de campo muito grande. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sem dúvida, o Matheus é um jogador muito diferente. Eu acho que o Vitória foi muito bem na contratação desse atleta. Você pode utilizar ele pelo lado do campo, como ele terminou, né, a partida hoje, e iniciou a competição. A gente já utilizou ele de ala esquerda, mas eu acho que onde ele pode desenvolver melhor realmente é como meia ali por dentro. Ele tem muita mobilidade, tem muito controle de bola, talvez um pouquinho mais de calma próximo da área. Eu tenho conversado isso com ele no dia a dia. Eu acho
que a gente vai conseguir melhorar ele nesse aspecto, para ele virar quase que completo. Foi uma pena a gente ele ter ficado muitos jogos fora, né? Foi justamente naquele momento que a gente mais sentiu, que teve uma sequência de derrotas aí que eu quase caí, né? Mas, enfim, ele fez muita falta naquele momento ali. Mas, de qualquer forma, é um jogador que está agregando muito para o elenco, para o Vitória. E o meio ali hoje se completaram, né? A gente teve o Trindade que fez a primeira marcação ali muito bem, o GG que distribuiu o jogo, né, que faz isso também bem como segundo volante, e o Matheus que movimentou ali nos espaços que a gente conseguiu abrir na defesa, no meio de campo deles. Léo, um dos jogadores mais criticados do Vitória é o João Vitor, né, o zagueiro. E durante essa semana, o torcedor perguntava por que Marco Antônio e não João Vitor? E aí eu queria que você explicasse o porquê, exatamente, por que o João Vitor e não o Marco Antônio. Eu queria que você explicasse qual a sua opção e queria que você falasse hoje da atuação do João Vitor ao lado do Wagner Leonardo. O João, eu acho ele um grande jogador, já falei isso várias vezes. O ano passado fez uma Série B fantástica e esse ano, quase sempre que a gente precisou, ele foi bem. Comigo ele foi bem. Não posso falar nada. Se de repente anos anteriores ele não foi tão bem, mas comigo que eu não posso falar nada. Porque talvez no início do ano ali, naquele momento tão turbulento que o Vitória passou, e acaba expondo um pouquinho mais aquilo, principalmente atletas que jogaram no ano do rebaixamento, né? Mas eu acho ele um grande jogador, tenho muita confiança nele. Essa questão de momento ali, da escolha, vai muito de momento, daquilo que a gente está vendo ali dentro do treinamento. O Marco Antônio está retomando agora, voltando de uma lesão, né? Já foi no último jogo, agora novamente. Então era o momento que a gente entende de ser do João, como daqui a pouco pode ser o Marco Antônio também. Condé, você perdeu o Giovani para uma boa parte aí dessa Série B, e você tem conversado com a diretoria a respeito de uma reposição de um jogador nessa posição. Existe aí a possibilidade de alguns jogadores emprestados retornarem. A diretoria já conversou alguma coisa com você a respeito dessa reposição? E voltando a falar do Zé Hugo, o Zé Hugo vem de de partidas, né, que ele teve boas atuações. Como é que você está pensando no Zé Hugo para as próximas partidas? Você enxerga que ele está abrindo espaço para uma titularidade ou você ainda pretende utilizar ele no decorrer das partidas? Bom, em relação à meia, eu acho que assim, está muito nítido. Hoje a gente tem... são características diferentes, né? A perda do Giovani para determinado jogo vai fazer falta, mas nós temos atletas com boa capacidade de suprir essa ausência do Giovani nesse período que ele vai ficar fora. O Wellington Nem, o Matheus hoje teve uma boa atuação, o Thiago Lopes também é um jogador que a gente pode utilizar ali também, que eu gosto, acho que ele pode ser útil nessa reta final. Então nós temos alternativas, boas alternativas dentro do elenco. O próprio GG também pode jogar um pouco mais à frente ali, de repente fazer um tripé em determinado momento. Então vai depender muito daquilo que o jogo, do que os jogos, né, a gente entender e montar o plano para os jogos aí, tentar extrair a melhor característica de cada um. Em relação ao Zé Hugo, realmente ele vem entrando bem nos jogos. Em algum momento, se a gente entender que ele merece iniciar o jogo, a gente vai fazer, vai ter a oportunidade dele. A gente sempre procura deixar eles bem prontos aí. E o importante é que ele está com a cabeça boa, está sempre trabalhando, tentando melhorar. Um menino que não teve muita base, né? Ele começou a jogar futebol profissional bem tarde. Então ele tem ciência disso, que ele está sempre tentando no dia a dia aqui, pós-treino, melhorar, principalmente com os auxiliares, melhorar a questão técnica, e isso é bom que está só elevando o nível dele. Léo, boa noite e parabéns pela vitória, também pela liderança, já que o Guarani nesse momento está vencendo por 2-0 o Sport. Léo, olhando para frente, quais são os próximos desafios que você espera enfrentar à frente do Vitória nessa Série B, e como é que você está pensando em preparar a equipe para esses futuros desafios?
Com toda sinceridade, é o que eu falo todos os dias com os atletas, e é bom a gente transmitir isso para o torcedor, a gente trabalhar sempre em cima do próximo jogo, né? Não dá para fazer previsão nenhuma nessa competição difícil, tem várias equipes crescendo na competição, o Guarani é uma delas, Atlético Goianiense pode chegar, Juventude pode chegar, então sempre o próximo jogo, preparar bem, nesse momento até por merecimento, eles vão ganhar o final de semana de folga, segunda-feira todos aqui trabalhando e forte, focado no Atlético Goianiense, que é um jogo grande, jogo difícil. O Atlético Goianiense nos últimos anos aí frequentando Série A de Campeonato Brasileiro, foi uma das equipes que mais investiu nessa janela agora, trouxe treinador que tem trabalhado na Série A, que é o Jair Ventura, então assim, 23 vitórias, jogo pauleira, sempre foco no próximo jogo e não vai ser diferente. Léo, uma coisa que a gente estava falando na transmissão é que o Vitória, não sei se é por questões mesmo de posicionamento ou plano de jogo, que não chuta pro gol. Sendo que das 3 vezes que chutou, 2 vezes o goleiro fez uma defesa, podemos dizer, espetacular, que foi quase gol, e o outro chute foi o gol do Léo Gamalho. Aí eu vou te perguntar, por que o time não chuta? Cara, eu vou respeitar a sua opinião, mas se você fizer uma pesquisa, o Vitória tem o melhor ataque da competição e é a equipe que mais finaliza na competição. Mas eu vou respeitar a opinião de vocês, mas discordo totalmente.